Olá, pessoal, bom dia, boa noite, né? Sejam bem-vindos aí à aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de energia que são bastante utilizadas na termodinâmica, que é o trabalho e o calor. O calor a gente viu principalmente, a gente vai abordar ele um pouquinho na próxima aula mais aprofundamente, mas a gente viu que, por exemplo, se eu tenho diferente temperatura, a gente tem calor envolvido. Mas mesmo quando a temperatura é igual também, a gente pode ter o calor latente, que é o calor quando a gente tem uma mudança de fase. O trabalho vem lá da física 2 que vocês aprenderam, que é definido como uma força agindo sobre um deslocamento X, sendo esse deslocamento na direção da força. Então, você já deve ter visto essa formulazinha até no ensino médio, que fala que trabalho é força vezes deslocamento. E por que a gente fala que tem que ser sempre na direção dessa força? Porque se eu estiver fazendo uma força e o meu escoamento, se a gente tiver, por exemplo, o meu deslocamento, né, ele está na direção oposta, a gente passa a tratar de forças de atrito. Imagino vocês empurrando a cadeira e a cadeira vindo para o outro lado. Aí a gente passa a ter força de atrito. Aqui pra gente, o trabalho, a nossa força, ela tem que ser colocada na direção que está tendo o meu deslocamento, correto? Só que aí o seguinte, essa fórmula aqui para que a gente viu, a gente vai melhorar um pouquinho e trazer ela mais para a termodinâmica mesmo, né? Que é o nosso estudo. Então, a gente viu que pressão é força sobre área, correto? Então, a gente vai ter que pressão vezes a área vai ser a minha força, vezes o deslocamento dx. A única coisa que eu fiz foi substituir aqui a minha força. E o que é a área vezes o deslocamento? A gente pensar em unidade, o que seria metro ao quadrado vezes metro? A gente teria o que? Metro cúbico. Então, a gente vai ter que o trabalho para a gente vai ser pressão vezes a variação de volume, né? A gente viu que a gente está trabalhando bastante com o volume. Então, a gente chega numa fórmula que é trabalho, mas que ela é mais interessante aqui para a termodinâmica. E que unidade que é essa? Lembrando que força a gente tem Newton vezes metro, isso aqui me daria o quê? Joule, né? Então, o trabalho aqui, a gente vai achar ele em joule ou em quilojoule, vai depender da minha unidade de pressão. Se eu utilizar PA, eu acho em joule. Se eu utilizar kPa, a gente acha em quilojoule. Então, vai depender de qual que é a unidade que eu estiver trabalhando, correto? E aí a gente tem algumas variações de trabalho. A primeira é potência. O que a gente fala, por exemplo, o carro tem potência X. O que a gente está referindo? A gente está referindo ao trabalho, ao deslocamento que ele faz de acordo com uma força por unidade de tempo. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, que a gente estuda, por exemplo, um compressor, uma turbina, uma bomba de água, a gente fala que aqueles equipamentos, eles têm uma potência, eles têm um trabalho por unidade de tempo. Então, a fórmula de potência, ela vai ser o trabalho sobre o tempo. Então, a gente tem que o trabalho, a gente viu que vai ser quilojoule, dividido por segundo, a gente vai ter que vai ser quilowatts. Se aqui fosse joule, joule por segundo, a unidade que me daria é o quê? Quilowatts, né? Que é a gente fala que são diferentes tipos de trabalho. Aqui eu tenho trabalho, aqui eu tenho potência. Potência vem lá do trabalho também, que é o trabalho por unidade de tempo. E assim como a potência, a gente tem também um trabalho específico. A palavrinha específica, a gente já falou com vocês. O que era volume específico? Era volume sobre a massa. Toda